Uma boa noite a todos. Verificando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadores, os senhores vereadores, os servidores da casa, o Coronel William, né, o nosso bombeiro, acho que chefe de Rio do Sul, coronel, né, e quem nos acompanha lá e os presentes no plenário. Sejam todos bem-vindos. Sabe que a presença da população é sempre muito importante para nós. Comunico a ausência da vereadora Marinel, que através de atestado médico se faz ausente. Antes de iniciarmos, abro espaço ao senhor Tenente Coronel William Leal Nunes, comandante da 15º Batalhão do Corpo de Bombeiros, militar de Rio do Sul. Pode fazer uso da tribuna. Senhor presidente, boa noite, vereadora, demais vereadores de Laurentino. Eu sou o Tenente Coronel William Leal Nunes, atual comandante do 15º Batalhão de Bombeiros Militar, né, um batalhão que tem abrangência sobre toda a AMAV, mais o município de Leoberto Leal, parente meu, colocaram junto, né, já que eu sou William Leal, trouxeram Leoberto Leal também, né, assim como a Polícia Militar tem também essa mesma circunscrição dentro de todo o Alto Vale, né? Eu estou na região aqui há cerca de 5 meses, né? Eu tenho 21 anos de serviço prestados à corporação. Eu anteriormente estava no Planalto Norte, na cidade de Canoinhas, anteriormente estive em Curitibanos, Fraiburgo, Xanxerê, Chapecó, Florianópolis. Sou natural de Catanduvas, enfim, eu conheço bastante o nosso estado aqui, né? E estou chegando aqui no Alto Vale ainda, conhecendo as pessoas. Então, de pronto, presidente, quero agradecer essa oportunidade de vir aqui me apresentar, né, a Câmara Legislativa de Laurentino, que é a maior representação do município, de fato, né, os seus vereadores são os representantes diretos do povo. O prefeito eu também já conheço, me dei muito bem com ele, conversamos, tivemos uma conversa muito profícua, mas entendo que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, né? Então, aqui me sinto sendo apresentado a todo o povo de Laurentino, né? A pedido da presidência, então, eu trouxe uma breve apresentação acerca dos serviços prestados, né, pelo Corpo de Bombeiros. Vou passar essa apresentação para que todos tenham conhecimento, e depois abro para qualquer pergunta e esclarecimento que os vereadores julguem necessário. Pode ser dessa forma? Pode ser. Pode, fique à vontade. Obrigado. Então, nós temos uma apresentação de slides ali, né, que fala sobre a corporação. A nossa corporação ela foi fundada em setembro de 1926. Então, em breve, né, nesse mês, nós vamos completar 99 anos. A partir do ano que vem, estamos elaborando algumas comemorações, né, para celebrar o nosso primeiro centenário. Nosso primeiro efetivo lá na capital, ele contava com 26 praças, né, 27 praças, mais um tenente Valdemiro Ferraz de Jesus, que foram os bombeiros, né, nossos precursores que iniciaram a nossa história, né. No Alto Vale, nós tivemos, então, implantação do serviço de bombeiros a partir de 1973. Em 31 de março, foi criada a estação de bombeiros em Rio do Sul, no endereço lá na Avenida Bela Aliança, endereço onde nós estamos até hoje, e não temos intenção de sair de lá, mesmo passando por algumas enchentes. Aquela é a nossa casa e pretendemos continuar naquele ponto ali como referência. Claro, buscamos outras alternativas, né, locais que em situação de calamidade consigam nos servir como base de uma forma melhor durante as enchentes, mas a nossa casa é essa aí. Então, o batalhão ele está localizado nesse mapa. Ao todo, no estado, são 15 batalhões, e Rio do Sul é o 15º Batalhão, então é um batalhão mais novo, né, mais jovem a ser criado, que preenche todo aí o Alto Vale. Dentro dessa nossa área dos 29 municípios, são quase aí 8 mil quilômetros quadrados, uma população com mais de 300 mil pessoas que estão abrangidas dentro dessa área de circunscrição, e nós operamos com 6 organizações de bombeiro militar, 6 quartéis, né? Sendo então o quartel lá de Taió, Pouso Redondo, foi o meu negocinho aqui, Pouso Redondo, Trumbudo Central, Rio do Sul, Ituporanga
e na cidade de Presidente Getúlio, onde tem bombeiros voluntários trabalhando. Então, nós temos lá um escritório para fazer a parte de segurança contra incêndio, né? A questão de análise de projetos, vistorias, emissão de alvarás, né? Dentro dessa nossa área, nós temos 4 municípios que são atendidos diretamente no serviço operacional pelos bombeiros voluntários, mas que em situações de maior gravidade, nós o apoiamos ou pedimos o apoio deles para a gente fazer o melhor atendimento possível. Nosso efetivo consiste em 101 bombeiros militares, aproximadamente 250 bombeiros comunitários, esse número não é exato, ele sempre varia para um pouquinho mais, um pouquinho menos, e 12 civis, entre servidores civis e estagiários, que nos auxiliam para fazer com que toda essa estrutura funcione. Dentre as principais atividades que nós realizamos, né, nós temos então a questão da segurança contra incêndio, né, todo o ciclo operacional de bombeiro, que inclui a criação de normas de segurança contra incêndio, a fiscalização delas nas edificações, o combate ao incêndio, quando de fato ele acontece, é inevitável, e por fim a investigação dos incêndios, fazendo atividade pericial, vendo o que deu errado no caminho, para que nós possamos melhorar esse processo e evitar que novos incêndios aconteçam. Nossa principal ocorrência operacional atendida é na área do atendimento pré-hospitalar, e aqui a gente vai atender ocorrências de traumas, casos clínicos, enfim, maior leque, né, de ocorrências que nós atendemos está dentro dessa atividade aqui do atendimento pré-hospitalar. Dentro do grande bloco, né, que nós vamos colocar busca, salvamento e resgate, eu trouxe aqui imagens que ilustram a questão do resgate veicular, o atendimento de acidentes de trânsito, a questão de busca em mata por pessoas desaparecidas, eventualmente idosos, crianças, às vezes até mesmo animais, né, que acabam caindo em fossos, em barrancos, e que precisam de resgate e não conseguem sair por conta própria. Questão do salvamento aquático, seja ele, né, a questão do mergulho, para buscar por bens ou pessoas desaparecidas, assim como a prevenção balneária de preventivo de afogamento. Aqui no Alto Vale nós não temos, mas essa é uma operação muito famosa, muito conhecida, né, no litoral de Santa Catarina, e apesar de não ter trabalhado no litoral, Santa Catarina é modelo e referência para o Brasil da nossa forma como nós atendemos todo o litoral com efetivo tão reduzido e com índices muito positivos. A exemplo de comparação, morre mais gente no litoral do Paraná do que em Santa Catarina durante os verões, né? Sendo que o nosso litoral é muito maior e muito mais frequentado que o do Paraná, por exemplo. Nós temos ainda ocorrências com atividade de cães, nós temos um cão de resgate aqui no Alto Vale, o sargento Vieira, que treina a cadela Luna, a K9. Nós temos atividade aí de busca e resgate em situação de enchentes, enxurradas, correntezas, temos uma capacitação, um curso específico para isso, ele funciona em Tubarão, eu pretendo trazê-lo aqui para o Alto Vale, porque eu acho que esse é o nosso métier, a gente tem que trazer aqui para a nossa região, porque necessariamente isso vai importar em melhoria técnica do atendimento do nosso efetivo aqui e também recebimento de recursos. Porque se nós tivermos um grande centro de treinamento aqui, a gente vai poder usar desse material de treinamento quando a gente estiver em situação de enchente. Atendimento a ocorrências com produtos perigosos, também é uma das nossas atribuições, o que felizmente a gente acaba não atendendo muito, porque não são tantos acidentes assim que acontecem. E na área dentro dos programas sociais, que a nossa corporação entende que não é cabível apenas nós atendermos as ocorrências, mas sim preveni-las, né? E nós temos aqui alguns programas sociais que são muito interessantes. Eu trouxe exemplo aqui, o primeiro é o projeto Golfinho, que ele iniciou nas praias, que são prevenções a acidentes aquáticos, né? A gente não faz ele apenas no litoral, a gente faz em todo o estado, e a gente ensina crianças cuidados com piscina, esse tipo de coisa, né? E muitas crianças, às vezes, acabam tendo contato com a piscina pela primeira vez durante esse projeto que o Corpo de Bombeiros desenvolve. A gente busca financiamentos para não usar nos nossos recursos próprios, né, para fazer esse projeto. Então, muitas vezes, as empresas fazem doações e a gente consegue desenvolver programas sociais como esse, e também como o Bombeiro Mirim, né, que é um projeto que pega as crianças um pouco mais novas. Nós temos
copiado o modelo do PROERD, da Polícia Militar, que tem funcionado dentro das escolas. É um modelo que deu certo e não há motivo para nós não segui-lo. E nós temos levado esse programa para dentro das escolas. Ele tem trazido resultados muito positivos na mudança da mentalidade das crianças para uma postura mais preventiva, né, evitando acidentes e incêndios. O bombeiro juvenil também ele é desenvolvido então entre os jovens de 13 a 17 anos, né? Não são todos os quartéis que desenvolvem esse projeto, mas ele existe, né? E nós temos o programa bombeiro da melhor idade, que também é voltado para o público aí acima dos 60 anos, que a gente faz essas atividades preventivas, cuidado com a própria saúde, ele tem todo o seu ritual, a gente busca a experiência dessas pessoas para dentro do quartel e muitas vezes elas agradecem pelo novo sentido, né, que às vezes elas acabam ficando sem ter algumas atividades e acaba sendo bem salutar para elas. Nosso principal projeto é o nosso programa Bombeiro Comunitário, né, que ele iniciou aqui no Alto Vale, iniciou em Tuporanga em 1996 e que hoje é uma das nossas pernas dentro da corporação, né? O Bombeiro Militar é uma perna, o Bombeiro Comunitário é a outra. Nosso programa aí que eu mostrei nosso efetivo, né? São 100 bombeiros militares e 250 bombeiros comunitários. Então, temos mais bombeiros militares comunitários de serviço, né? Mas em número global, a gente consegue levar informações preventivas e para atuação para muita gente. E é muito bom isso, porque mesmo que aqui em Laurentino não tenha o quartel, ou que o bombeiro faça esse curso, faça essa capacitação, mas ele não vai depois trabalhar como bombeiro, não quero a farda, não quero trabalhar como bombeiro, ele vai saber como agir. Além de prevenir acidentes e incêndios, se acontecer alguma coisa na casa dele, do vizinho, do amigo, ele vai saber como atuar de uma forma a minimizar aquele dano, vai atuar de uma forma correta. Ele não vai gerar risco para si mesmo, nem para os outros, e ele vai conseguir atuar de uma forma muito positiva. Então, esse é um alicerce que a gente tem aqui em Santa Catarina. Além disso, nós temos outros tipos de atividades pontuais, né? Recebimento de visitas nas escolas, simulados, treinamento de capacitação, enfim, né? Um grande leque também de atividades de apoio que são feitas pontualmente e que não são programas contínuos, que não tem, né, um cronograma certo que a gente vai adaptando conforme a necessidade. Eu trouxe para os senhores aqui o nosso volume de ocorrências na área do 15º Batalhão nos últimos 2 anos e meio. Né? Então, nós temos lá o tipo da ocorrência, atendimento pré-hospitalar, que é a ocorrência que a gente mais atende. Né? Em 2023 foram mais de 5.000 e pouco em 2024, e 2025, aí, até o final de agosto, 4.139. Incêndios na faixa dos 250, salvamento, busca e resgate, ele deu um valor muito alto em 2023, 1.325, porque nós tivemos a enchente. E mesmo assim são números subdimensionados, não é toda a quantidade de ocorrência, porque a guarnição saía do quartel com caminhão, com embarcação, com a caminhonete, se é para atender uma ocorrência, atendia 4, 5, 6, e voltava e fechava o relatório que atendeu 6 ocorrências, mas nas estatísticas só aparecia uma. Né? Então esse número está bem subdimensionado. Nós tivemos mais de 8.000 ocorrências atendidas em 2023, foi um ano bem atípico para a nossa região, 6.700 em 2024, é um ano normal, digamos assim, são 20% a menos do que havia sido no ano anterior, e esse ano nós já atendemos 5.000, com a previsão de bater aí mais de 7.500, né, que seria um aumento de 11% com relação ao ano anterior, que é mais ou menos aquilo que tem acontecido nos outros batalhões também, um crescimento que fica ali na faixa entre 5% e 10% no volume de ocorrências. Não apenas as ocorrências de incêndio, né, as ocorrências de incêndio, atendimento pré-hospitalar, resgate, mas esse aqui é a nossa atividade principal, que é a prevenção contra incêndio. Né? Então, nós temos, dentre análise de projetos, vistorias de habite e de funcionamento, aí, foram mais de 10.000 em 2023, foram prejudicadas pela enchente também, porque a gente parou de fazer aquilo durante alguns meses, para prestar o atendimento operacional. Né? Então, o número de referência ali ficam os 12.000, cerca de 12.500 em 2024, e esse ano a gente já bateu o que foi feito em 2023. Né? Já foram mais de 10.800 atividades preventivas, com uma expectativa de chegar aí na casa
dos 16 mil, quase 16.300, né, o que seria um acréscimo de 30% acima daquilo que nós tivemos em 2024. A nossa corporação tem uma máxima que diz que não há mérito nenhum em combater o incêndio que poderia ter sido evitado, né? Então, entre combater muito bem o incêndio e fazer um belíssimo trabalho, é melhor não fazer, porque aquele incêndio não tenha acontecido. E aqui nós apagamos muitos incêndios antes que eles sequer iniciem. Com relação ao nosso atendimento operacional, só para esclarecer como funciona aqui no município de Laurentino, né, eu pedi para o ChatGPT desenhar ali fazer um desenho do nosso fluxo, como é que funciona. Nós temos a situação de emergência, qualquer pessoa pega o celular, liga para o número 93, vai cair na nossa central do Corpo de Bombeiros em Rio do Sul, né? O atendente vai ouvir a ligação, vai entender o que se trata, identificar a melhor viatura, a melhor guarnição para atender aquela ocorrência, vai despachar essa viatura através do sistema. O sistema ele é totalmente automatizado, né? O bombeiro militar está com um celular na viatura, ele recebe a localização, é um negócio bem evoluído, sabe? Quando o bombeiro chega no local da ocorrência, ele aperta um botão no celular, fica registrado a hora que ele chega lá, a hora que ele sai para o hospital, a hora que chega no hospital, a hora que volta para o quartel. Então, nós temos todos esses registros. E daí, né, ele desloca e faz o atendimento. Se for uma ocorrência de incêndio, ela geralmente se resolve ali mesmo. Se for uma ocorrência de atendimento pré-hospitalar, vai ser conduzido para algum local de referência, né, um hospital, um pronto-socorro, dependendo da gravidade dos ferimentos. Temos uma expectativa, né, de mudança aqui na nossa micro-região, digamos dessa forma, que nós estamos iniciando aí obras para a construção de um quartel do Corpo de Bombeiros em Rio do Oeste, né. Eu estive lá visitando o pátio das obras, a prefeitura cedeu o terreno, já fez a terraplanagem, e o município está investindo em cerca de R$900 mil para montar a superestrutura em concreto pré-moldado e está buscando financiamento, né? Vai buscar emendas parlamentares, outras fontes de recursos para concluir a obra. Então, o município vai nos entregar o quartel e a corporação vai correr atrás do restante, né? Móveis, viatura, efetivo, equipamento, né? Então, toda essa parte ficou a cargo da corporação prover. Então, eu acredito que a questão do nosso fluxo de atendimento, em vez do bombeiro sair de Rio do Sul e levar lá seus 15, 20 minutos para chegar aqui, conforme a viatura, porque o caminhão é mais lento, conforme o trânsito, né, a gente vai ter o atendimento em menos da metade do tempo, a partir do momento que eles passarem a sair de Rio do Oeste. Presidente, o que eu havia trazido é isso, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado às explicações. Os vereadores que querem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Só que assim, eu sempre tive uma dúvida, como é que funciona os bombeiros voluntários? Como funciona, na verdade? Eles têm o mesmo salário, eles são voluntários? Porque quando se fala voluntário, geralmente é porque não ganha salários, né? Isso, exato. A nossa corporação ela criou esse modelo, mas não deu o nome de voluntário, porque nós já temos os bombeiros voluntários como uma instituição mais antiga que o bombeiro militar. Surgiu lá em Joinville em 1892, ele já tem mais de 100 anos. Né? Então, esse modelo de Joinville e Jaraguá, ele se expande aqui para o Planalto Norte, nós temos em Ibirama, Presidente Getúlio, Lontras, nós temos corporações de bombeiros voluntários, que são outras corporações que funcionam em paralelo ao bombeiro militar, não são ligadas a gente. A gente interage, se dá muito bem. Houve época que nós institucionalmente brigamos, né? Mas esse tempo, felizmente, já passou, e todos avançamos, evoluímos, e hoje nós trabalhamos em conjunto para atender melhor a sociedade. Nós não criamos, então, dentro da nossa corporação, o nome bombeiro voluntário, nós temos o nome de bombeiro comunitário, que funciona da mesma forma. Desde 2019, foi instituída uma indenização para os bombeiros comunitários que vão tirar serviço no quartel, porque, de fato, eles não ganham nada. E eles tinham os custos para entrar no carro, gastar gasolina até no quartel, e o quartel, a partir de novembro desse ano, não paga mais alimentação para ninguém, nem para o bombeiro militar, vai vir na folha, assim como a polícia militar, né? Então, o bombeiro voluntário ele teria que pagar a gasolina para ir para o quartel e pagar a própria comida para trabalhar. Então, a gente viu, vai dar ruim. Né? De graça já é caro, né? Mas pagar para trabalhar é pior ainda. Então foi estabelecida essa indenização
e ela varia conforme a carga horária, né? É uma lei estadual que regula isso, que define esses valores, esses critérios. Hoje, o bombeiro comunitário que trabalha 24 horas, ele recebe uma indenização de R$ 250. Então, se trabalha 12 horas, ele recebe 125, né? É feita uma regra proporcional, mas essa é a indenização. É uma indenização, não é um salário, né? A gente não permite que nenhum bombeiro comunitário seja bombeiro profissional, né? Ele precisa ter o seu trabalho e ser bombeiro na hora de folga, porque a qualquer momento não pode mais ter essa indenização, pode ser cortado, né? Então não deve depender desse dinheiro, deve ser uma renda extra para pagar essas despesas, né? Que ele vai ter de alimentação e transporte para prestar o seu serviço junto à corporação. Podias me informar quantas horas eles trabalham? Depende. Depende. Alguns trabalham 24 horas por mês. Quanto podem, na verdade? Alguns trabalham 24 horas por mês. Mas se ele trabalhar 24 horas, ele precisa necessariamente folgar mais 24 para trabalhar de novo. Se ele trabalhar 12, precisa folgar mais 12 para trabalhar de novo. Então, se ele trabalhar de sábado para domingo o dia inteiro, domingo ele não vai trabalhar. Né? Alguns trabalham um dia, outros trabalham 4, outros trabalham 5 durante o mês. Né? Isso depende muito, não tem uma regra. Eles precisam trabalhar pelo menos 24 horas por mês para se manterem ativos, né? Para não ficar em casa muito tempo, perder o jeito, desconhecer os equipamentos e tal. Então, todo mês, a regra é que todo mês ele faça pelo menos 24 horas de serviço voluntário. Obrigado. Uma outra explicação, essa é um pouco mais polêmica, SAMU e bombeiros. A gente chama bombeiros, às vezes é repassado ao SAMU. Gostaria que esclarecesse bem para a população o que acontece, às vezes, por que é tanta pergunta, porque a gente liga para um, faz um monte de perguntas, depois o outro também faz. Então, deixa bem esclarecido para a população, para a gente ter não ter aquela visão distorcida das coisas, né? Certo. O Corpo de Bombeiros tem o seu protocolo próprio, né? E o Corpo de Bombeiros ele segue um modelo de atendimento parecido com o do Bombeiro dos Estados Unidos, o modelo de paramédicos. A nossa intenção é chegar no local, encontrar uma situação difícil, estabilizar ela, ou seja, não deixar piorar e levar para o atendimento. O SAMU ele traz uma outra concepção no seu propósito, é um modelo europeu, vindo da França, onde eles levam o atendimento até o local. Então, lá o SAMU ele trabalha com médicos, com enfermeiros, então quando ele chega, ele resolve a ocorrência no local. E o bombeiro ele trabalha como uma entidade de segurança pública, né? Então, a emergência a gente vai, não pensa duas vezes, está indo. E o SAMU é um modelo muito mais parecido com o modelo da saúde, que ele precisa de maiores informações para despachar o recurso adequado. Então, o bombeiro e o SAMU são entidades separadas, a gente não tem vínculo operacional, técnico, nenhum. O SAMU, bombeiro é bombeiro. Acontece sim do SAMU utilizar as nossas instalações físicas. O SAMU é nosso inquilino, digamos assim, lá em Rio do Sul. Tanto o SAMU estadual, que tem o médico, como o SAMU municipal, né, que tem os técnicos de enfermagem. O nosso efetivo em si se dá muito bem. A gente interage, conversa com o pessoal, se dá muito bem mesmo. Muitos dos nossos bombeiros comunitários são socorristas do SAMU, trabalham nas duas instituições ao mesmo tempo. Isso é muito bom, porque o nosso bombeiro comunitário fica mais técnico, porque o SAMU é mais técnico que o bombeiro. Mas a gente não tem gerência. Se o SAMU resolver que não vai mandar para ocorrência, o bombeiro militar não tem como falar, vocês precisam ir. Né? Então, por ser um protocolo diferente, o bombeiro acaba fazendo menos perguntas. O que aconteceu, qual que é o endereço, qual é o seu nome. Basicamente, se a coisa for grave, é isso aí que a gente vai perguntar. O SAMU ele passa por outro protocolo. O SAMU, um atendente faz uma primeira triagem, ele recebe todas as ligações ali, e se ele identificar que ela, de fato, pode ser uma situação de emergência, daí ele passa para o médico, que acaba repetindo algumas das perguntas, né, para daí definir se ele manda o atendimento ou não. Não, é porque aconteceu uns casos ali, que nem eu te expliquei aquele dia, deu uma certa demora, e as perguntas que foram feitas é que deixa, às vezes, a pessoa, quando está no acidente, a pessoa está nervosa. As perguntas que foram feitas deixou as pessoas meio constrangidas. Daí por isso que eu disse, não, tem que pegar alguma explicação, porque todo mundo dá ideia na hora, né? Então, assim, as perguntas são feitas, às vezes, porque é necessário, mas algumas perguntas também foi bem desqualificada do SAMU, né? Que perguntou se o cliente queria atendimento. É normal isso ou não? Porque pedir para o acidentado se ele quer atendimento ficou estranho, né?
Ou é assim mesmo que funciona? Não, Se bem que está respondendo pelo SAMU, que não é a tua... Dentro do Corpo de Bombeiros, não, né? O nosso protocolo de atendimento pré-hospitalar, ele identifica que a gente deve chegar para a vítima, né? Eu sou socorrista do Corpo de Bombeiros, posso te ajudar. Mas se a pessoa não tiver condições de responder isso, nós vamos entender que sim, que ela precisa de ajuda, a gente vai ajudar ela, né? Eventualmente vai encontrar a pessoa num acidente que está inconsciente. Independente dela querer ser atendida ou não, nós vamos atendê-la, né? Esse é o nosso protocolo. Mas pelo SAMU, presidente, eu não posso responder. Deixa quieto essa. Sabe dizer mais ou menos o tempo de atendimento, Laurentino? Rio do Sul, você tem uma média, tempo de atendimento? O tempo-resposta? Tempo-resposta. Tempo-resposta está em cerca de 15 minutos. Uhum. 15 minutos de Laurentino, saindo do quartel de Rio do Sul até Laurentino. Claro que eventualmente, conforme o local, né? Aqui eu estou falando aqui no perímetro urbano. Se a gente pegar concorrência do interior, demora mais, né? A gente tem situações aí que realmente o atendimento fica bem prejudicado, ou quando as guarnições não estão disponíveis, né? Se a nossa corporação estiver atendendo uma ocorrência no outro lugar, as duas ambulâncias estão empenhadas lá, não dá vai ter que esperar um pouco se resolver aquela ocorrência para daí vir atender a próxima. Certo. O senhor falou tem previsão para treinamento da ocorrência de cheias, né? Sabe me dizer se isso pode ser aberto para mais pessoas ou só vai ser feita para os bombeiros? Na verdade, a nossa intenção é criar um centro de treinamento, né, para os bombeiros militares, né? Mas os bombeiros comunitários, eles treinam junto conosco. Eles não podem, eventualmente não vão fazer todo o curso completo, que às vezes o curso leva 1, 2 semanas. Essas pessoas trabalham, né, não conseguem, às vezes, liberação. Mas os treinamentos, elas participam junto, né? Isso não há óbice, não há problema. E tem outras medidas, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Instituto Federal Catarinense está fazendo uma pós-graduação em defesa civil. Então, ele capacita, né, as pessoas civis nessa questão de gestão, né? Não é a parte prática, não é lá conduzir uma embarcação e tal, mas é nessa parte da gestão das calamidades. Vereadora Elaine? Eu queria só fazer uma pergunta para o comandante, que, dependendo da resposta, pode ser também um alerta, já que está sendo transmitida a sessão, né? Uma vez eu participei de uma palestra também, semelhante a essa apresentação que o senhor fez, e um dado me chamou bastante atenção, com um número altíssimo de ocorrências que eram trotes. Isso ainda acontece? Ainda acontece. Há modalidades de trote, né? Eu me lembro quando eu era soldado. Quando eu era soldado, eu trabalhava lá em Catanduvas. E às vezes naquela época o telefone ainda tocava no quartel da cidade, né? A gente avançou e não precisa mais ficar alguém para atender o telefone lá. Essa pessoa está atendendo a ocorrência enquanto a ligação cai toda em Rio do Sul e a gente conversa por rádio, por WhatsApp, enfim, né? É uma forma bem mais eficiente de utilização dos recursos. E eu me lembro que tinha gente que ligava e falava, está pegando fogo na caixa d'água. E desligava o telefone. Está pegando fogo na ponta do meu cigarro, e desligava. Ou ligava e desligava, sabe? A gente nem considera isso como trote, é mais um aborrecimento, né? Mas eventualmente acontecia das pessoas ligarem e falar assim, tem um carro pegando fogo na frente da prefeitura. Daí, todo mundo sabe onde é a prefeitura, você não precisa muita informação a mais e vai, e daí não é, né? E eventualmente isso ainda acontece, né? E daí qual o risco, né? A guarnição vai sair rapidamente, qual o risco de enroscar num carro no caminho ali, gera um transtorno, uma despesa, uma consequência negativa, né? Enfim, ainda acontece. Tem sido menos, as nossas campanhas têm funcionado, e a nossa central, por estar regionalizada agora, nós temos um grupo menor de pessoas que atendem o telefone, e eles já estão mais espertos, né? Geralmente bota o pessoal ali um pouquinho mais de idade e tal, já tem as mães, seus 30 anos de serviço às vezes, e tem sido mais incomuns os trotes, felizmente. É que a preocupação sempre é tu deixar de atender uma ocorrência real para ir atender um trote, né? E às vezes aquele excesso de perguntas que o presidente se referiu ali na fala dele também às vezes é pertinente para identificar se realmente é uma ocorrência real, né? Talvez seja nesse sentido também. É bem nesse sentido que eu digo, que a gente melhora a qualidade do atendimento, profissionalizando ele, deixando com que menos pessoas façam esse atendimento, né? O pessoal fica mais capacitado, eles conseguem filtrar melhor, né? Antes a gente tinha 30 pessoas atendendo o telefone, agora nós temos 5. Então esses 5 são bem mais capacitados. Uma pergunta aí para a população também ficar bem esclarecida.
você liga primeiro para o SAMU ou primeiro para os bombeiros? Que isso todo mundo faz a pergunta aí na beira da estrada quando está um acidente, né? A gente chega no acidente e eles começam, liga SAMU, liga bombeiro, e liga para todo mundo aí, né? O exemplo, qual que é a ocorrência do senhor? É um acidente na rodovia? Geralmente é o acidente que deixa todo mundo mais preocupado, rápido, né? Se é um acidente, o encaminhamento mais adequado é para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, via de regra, é melhor capacitado para atender ocorrências de trauma, situações em que algo externo age sobre a pessoa. Uma queda de uma ribanceira, de um prédio, um atropelamento, um acidente numa rodovia. Ocorrências dessa natureza, via de regra, o Corpo de Bombeiros tem mais recursos para prestar o atendimento, né, para resolver a ocorrência. Eventualmente, se o SAMU chegar para atender um acidente numa rodovia e aquela vítima não conseguir sair do carro por conta própria, ou que os socorristas não consigam tirar ela com uma certa facilidade, eles vão precisar do apoio do Corpo de Bombeiros, que a gente vai ter as ferramentas, as técnicas, os materiais, para conseguir fazer a extração daquela pessoa e daí sim entregar para o SAMU fazer o atendimento, né? Então, situações de trauma e de risco é destinado ao Corpo de Bombeiros. Situações que são casos clínicos, a pessoa está passando mal, está com uma dor no peito, está com vômito, está com diarreia, está com tontura, um desmaio, essas ocorrências, via de regra, o SAMU atende melhor do que a gente, melhor do que o Corpo de Bombeiros. Vereador Max. Boa noite, coronel. Me gerou uma dúvida ali só naquela situação a respeito de Rio do Oeste, porque a parte da construção fica sobre responsabilidade do município, certo? Certo. E a parte de contratação, a parte de deixar em funcionamento é do bombeiro. E tem uma prévia nessa data para estar em funcionamento, porque isso vai trazer um bom benefício para o nosso município. Sim. Porque essa ocorrência vai se tornar em menos tempo, certo? Sim, entendo a preocupação e o interesse dos munícipes de Laurentino, né? Porque vai melhorar. E a nossa intenção é fazer com que Laurentino passe a funcionar dentro da circunscrição desse novo quartel de Rio do Oeste, né? Então, antes que vinha o pessoal de Rio do Sul para cá para fazer vistoria, por exemplo, o pessoal de Rio do Oeste vai passar a fazer, os recursos vão ficar no bombeiro de Rio do Oeste, para que ele consiga, né, agregar recursos suficientes para continuar crescendo e evoluindo. A questão da abertura do quartel em Rio do Oeste, ela não é só não é uma decisão apenas técnica, né? Também é uma decisão política, né? O prefeito Bruno lá, ele conversou com o governador do estado, o governador do estado conversou com o comandante-geral, eles fizeram o seu acerto, o seu acordo, e foi definido, né, politicamente que a sede do quartel seria em Rio do Oeste. Nós não temos ainda uma previsão exata, né? Sendo otimista, eu desejo que a gente consiga iniciar os trabalhos lá daqui a um ano, para que no centenário da corporação, em 26 de setembro do ano que vem, a gente consiga fazer a inauguração do quartel de Rio do Oeste, aumentar, né, a nossa quantidade de OBMs, mas isso ainda não está definido, não está certo, né? A gente sabe como funcionam obras e obras públicas, né? Eventualmente a gente tem atrasos que independem da nossa vontade, da nossa capacidade, né? Depende de terceiros. Então não tenho a previsão até o momento, vereador, para dizer quando, né? Mas é do nosso interesse que isso se desenrole e que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Certo, obrigado. Vereador Júnior, vamos explorar bastante ele hoje. Boa noite, comandante. Eu estou na fase final da redação de um projeto de lei sobre segurança nas escolas, e uma das ações desse projeto de lei, ela está vinculada a uma ação com o Corpo de Bombeiros. Eu não sei se a parceria nesse sentido, por exemplo, seria assim, definir lá na escola municipal qual seria o procedimento correto. Começou a pegar fogo em algum lugar da escola. Tem um ponto de encontro onde as crianças vão se encontrar lá para que seja segurança, para proporcionar, para não dar aquele auê todo e todo mundo ficar perdido. É feito alguma coisa nesse sentido, assim, dos bombeiros irem até as escolas, definirem com a direção, com o pessoal, qual que é o melhor local, o lugar mais adequado? E, além disso, há espaço para se programar anualmente um treinamento, uma capacitação ali para alunos, professores, pais, para atuarem em ações nesse sentido, sabe? Eu acho que é uma questão que o Corpo de Bombeiro pode auxiliar os municípios, né?
Sim. Obrigado. Vereador, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão que realmente é muito relevante, né? Não apenas escolas, mas outros locais sensíveis, hospitais, por exemplo, né? A gente pode, sim, criar planos de contingência especificamente para essas edificações, né? Então, a corporação não consegue impor que seja colocado, a gente consegue impor que seja instalado o extintor, colocada a placa de emergência, a lâmpada, que as saídas estejam desobstruídas. Isso a gente pode impor. A gente não consegue forçar as escolas a fazer esse tipo de treinamento. Mas, se houver interesse, sim, a gente consegue elaborar com a nossa seção lá de instrução e ensino e montar um plano de contingência. Quem vai fazer o quê, né? Então, o professor vai tirar os alunos da sala de aula, vai trazer pelo corredor, vai vir para cá, e daí a gente um dia termina esse treinamento com um simulado. Faz uma simulação, coloca lá uma máquina de fumaça que faz gelo seco, né, numa sala lá, aciona um alarme ou alguém informa que está pegando fogo, as crianças saem, levantam da sala de aula, não leva mochila, não leva nada, só sai, vai andando calmamente, se reúne no ponto de encontro, que vai ser no portão, para lá de fora, numa quadra, no pátio, enfim, né? É determinado um ponto de encontro e a gente consegue fazer isso, né? Então, se o município tiver interesse, tiver uma legislação, que não tenha lei, mas as professoras, diretores, coordenadores escolares tiverem interesse em fazer isso, podem conversar com a gente, que a gente agenda e vai fazendo esse tipo de atividade. Eu acredito que em algumas semanas o projeto vai entrar na casa e ele está dividido em algumas ações, Polícia Militar, Polícia Civil, e essa parte caberia ao Corpo de Bombeiro, e fico feliz em saber que pode-se montar um plano de contingência ali. Isso, dá para fazer um plano de contingência e a gente pode fazer essa simulação, esse dia, fazer um simulado. Ótimo. Recentemente, nós fizemos um simulado no Fórum de Rio do Sul. Então, né, veio o pessoal, foi formado, vai ter, e foi dessa forma, foi uma máquina de gelo seco numa sala, foi acionado o sistema de alarme, todo mundo saiu, foi cronometrado o tempo, para ver quanto tempo eles levaram, ligou para o quartel, o pessoal veio com as viaturas até ali para simular o atendimento, para ver quanto tempo o bombeiro levava para chegar, para entender, todo mundo consegue sair do prédio em 3 minutos e meio, o bombeiro levou 5 para chegar, então aí, nós temos um intervalo de 2 minutos que pode dar ruim. Se nem todo mundo estiver aqui com 3 minutos, quem que vai lá dentro para pegar quem que não saiu? Quem que vai contar? Sabe? Enfim, é algo bem interessante. É interessante a gente desenvolver, sim. Obrigado, comandante. Só dando um adendo aqui, no setor privado já é obrigatório fazer os cursos para o seguro, né? O seguro está exigindo, eu sei que eu pago acho que é R$1.500 para fazer o treinamento das pessoas que estão dentro do estabelecimento, para o seguro se tornar mais efetivo e mais barato. Tendo treinamento é um preço, não tendo treinamento é outro. Isso. E alguns seguros nem fazem mais sem o treinamento. Eu acho que nós também aqui como vereador podemos criar um projeto de lei, que eu acho que nem até o projeto cabe, mas acho que é de interesse dos pais e vereadores e a administração toda, né? Toda vai ter interesse em fazer isso com os alunos, porque quando a coisa acontece parece ser muito fácil. Mas a gente já tive caso de estar pegando fogo na minha fábrica, o extintor está ali na frente, e um funcionário sai para um lado, outro para o outro, e acaba ficando ali, por falta de treinamento. Se tiver treinamento, a pessoa vai com calma, vai pegar o extintor certo e vai apagar. Se não tiver treinamento, cada um corre para um lado e ninguém sai para lado nenhum, às vezes. Né? As normas da corporação, elas prevêem que algumas empresas, conforme a quantidade de funcionários, elas precisam ter brigadas, né? Então, nós temos lá os brigadistas voluntários, que é a partir do número X, e os brigadistas, de fato, né, da brigada de emergência exclusivamente para isso, né, para grandes empresas com um número bem maior de funcionários, que devem passar por capacitação, deve ter lá o médico, o técnico, né, o engenheiro de segurança do trabalho, que vai cuidar desse setor. Né. Mas, mesmo que não seja obrigado, a corporação está à disposição para ajudar todo mundo que queira aprender. Mais alguém? Alguma pergunta? Só, então, vamos agradecer, né, o coronel pelas palavras, pelas explicações. A gente já tem algumas demandas que, às vezes, o pecam, a gente quer sempre ter um atendimento melhor, cada vez mais especial para a população, mas, que nem eu falei aquele dia conversando com o senhor, né, sobre a gente ver o dinheiro como é bem investido nos bombeiros, a diferença de outros órgãos que cobram um monte de taxa, e a prefeitura tem que dar um carro para os caras andar, que eles não conseguem comprar um carro com as taxas tudo que vem. A gente fica preocupado onde é que esse dinheiro todo vai, né? E os bombeiros, a gente vê tudo muito caprichado, os carros novos, os carros sempre bem limpos, e então, assim, ó, a gente só tem que dar elogios
e pedir uma atenção melhor, né, para o atendimento, pedir para a população, e essa explicação para a população também deixa um pouco mais claro, porque assim, a maioria ainda tem dúvida, por incrível que pareça, um começa a pedir para o outro número e acaba se bananando e não sabe quem vem primeiro e o que vai fazer. Então essas explicações deixam a população um pouco mais clara com o atendimento. Eu acho que foi muito boa a explicação, obrigado para o senhor. Quando quiser voltar aqui na casa, acho que todos os vereadores estão de acordo, o senhor volta aqui e dá uma explicação. E se precisar de nós também fazer alguma lei, alguma coisa que melhore para vocês, estamos à disposição. Prefeito, mais uma vez reforço, né, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, né, apresentando para todos os vereadores e para quem também nos assiste aí pelas redes, né, a atividade do Corpo de Bombeiros aqui no Alto Vale, né, e se algo não ficou claro, a gente está à disposição para prestar esclarecimentos, né, não só eu, mas toda a nossa equipe está lá à disposição. Esses slides, eles estão salvos no computador ali, fica ali para objeto de consulta, alguma coisa, caso precisem, e mais uma vez, né, reforçar que nós estamos à disposição no que precisar e que de preferência que ninguém precisa, né. Então tá bom, obrigado e que Deus nos acompanhe, né, durante essa semana. Se quiser acompanhar a sessão, nós agradecemos, mas se tiver algum compromisso, eu sei que você tinha me falado que você vinha e tinha que sair, né? Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam no expediente. Solicita a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 29 da sessão ordinária realizada no dia 1º de setembro. Ao primeiro dia do mês de setembro, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Roberto os vereadores Júnior, Diego, Elaine, Givanildo, José, Maicon, Marinel e Ivanildo. Inicialmente foi realizada a execução do hino nacional brasileiro e, posteriormente, foi realizado as matérias que constavam no item expediente, sendo realizada a ata número 28 e aprovada por unanimidade. Ato contínuo foi realizada a leitura da mensagem número 23, procedente do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei número 29. Dando continuidade, foi realizada a leitura da indicação número 65, de autoria do vereador Roberto, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, no item ordem do dia foi realizada a leitura do veto parcial número 01, procedente do Poder Executivo. O presidente submeteu o veto ao plenário, sendo este rejeitado por 5 votos contrários ao veto dos vereadores Roberto, Júnior, Diego, José e Ivanildo, e 4 votos favoráveis ao veto dos vereadores Elaine, Givanildo, Maicon e Marinel. Ato contínuo foi realizada a leitura da emenda número 21, originado na mensagem número 15, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 21. Desculpa. Ato contínuo foi realizada a leitura da emenda do projeto de lei número 22, de autoria da mesa diretora, sendo aprovado em unanimidade em segunda votação. Foi realizado também a leitura do projeto de lei complementar número 25, originado na mensagem número 18, procedente do Poder Executivo. Após a leitura da votação dos pareceres, o presidente solicitou ao plenário a dispensa dos prazos regimentais para apreciação do projeto em regime de urgência em única votação, devido à relevância do despacho do projeto, sendo o pedido acatado por unanimidade. Sendo assim, o presidente submeteu o projeto em única discussão e única votação, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi realizada a leitura do projeto de lei número 26, procedente do Poder Executivo. Após a leitura das votações dos pareceres, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Dando continuidade, não havendo inscritos para o item explicações pessoais, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata. Em votação. Os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 29 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura da justificativa referente ao projeto de lei número 30. Justificativa ao projeto de lei número 30. A fumicultura possui papel central na história e no desenvolvimento do município de Laurentino, constituindo-se como uma das principais atividades econômicas e sociais responsáveis pela fixação das famílias no meio rural.
Desde a formação do município, a cultura do fumo se consolidou como uma das bases econômicas locais, garantindo renda, trabalho e identidade cultural às comunidades. No exercício de 2024, o movimento econômico proveniente da emissão de notas fiscais de produtores rurais ligados à fumicultura atingiu um montante de R$ 3.624.704,98. Já no exercício de 2025 até o presente mês de agosto, este valor apresentou um crescimento significativo, alcançando R$ 4.814.214,68. Esses números reafirmam a relevância da fumicultura para a arrecadação municipal, para a circulação de riqueza local e para a manutenção de centenas de famílias no campo. Reconhecer a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural é valorizar a história do nosso povo, assegurar políticas públicas de apoio à agricultura familiar e estimular práticas que promovam a inovação tecnológica e sustentabilidade produtiva e a valorização do patrimônio rural. Este projeto de lei busca, portanto, dar o devido reconhecimento à importância da fumicultura em Laurentino. Projeto de autoria do vereador Givanildo e subscrito pelos vereadores Elaine, Maicon e Marinel. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 66, de autoria da vereadora Elaine. A vereadora que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que analise a possibilidade de substituição das vagas de agentes de serviços gerais, atualmente com carga horária de 40 horas semanais, pela criação de vagas com carga horária de 30 horas semanais. A presente proposta visa a substituição das vagas de agente de serviços gerais, não providas atualmente com carga horária de 40 horas semanais, pela criação de vagas com carga horária de 30 horas semanais. E gradualmente, conforme vacância e interesse da administração, a substituição das demais vagas. Tal medida busca atender à realidade social, especialmente no que se refere às mulheres que compõem a maior parte das candidatas a essas funções. Outro aspecto relevante é que a oferta de vagas com jornada reduzida tende a atrair um número maior de interessadas nos concursos e processos seletivos. É importante ressaltar ainda a realidade vivida por muitas mães que possuem filhos ou familiares com agravos de saúde. Essas mulheres enfrentam diariamente o desafio de conciliar a rotina de trabalho. Adicionalmente, os vencimentos das vagas criadas serão proporcionais à carga horária estabelecida, o que garante a não oneração da folha de pagamento e a preserva do equilíbrio financeiro do município. Portanto, a criação de vagas com carga horária de 30 horas semanais representa uma ação de justiça social, inclusão e valorização do trabalho feminino. Vereadora autora Elaine. A autora com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, quem nos assiste no plenário. Nós já havíamos discutido alguns pontos nesse sentido quando estávamos estudando o plano de cargos e salários quando veio para casa, né, a criação de algumas vagas. E a gente observou agora que nós estamos com 19 vagas abertas dessa função de serviços gerais e todo ano é feito 1, 2, 3 seletivos e não chega a prover essas vagas todas. E como foi bem justificado ali, a gente sabe a realidade de muitas mães, né, mães de crianças com necessidades especiais, ou às vezes mãe que tem um pai idoso, uma mãe idosa em casa também, e que essa carga horária de 8 horas acaba dificultando. Ou mesmo, né, nas unidades das unidades de educação infantil, por exemplo, que tem o turno estendido ali, dá quase 12 horas por dia de atendimento. Se fosse ter essa função de 6 horas, conseguiria-se trabalhar com 2 turnos. Hoje elas estão trabalhando em 8 horas, então se eu, por exemplo, fosse uma serviços gerais e eu precisasse faltar, eu ia faltar 8 horas. Se tivesse 2, né, de 6, só se perderia 6 horas. Né? Em um período ia ter outro servidor ou servidora atuando. Então, acaba, pela questão das faltas, por esses motivos já expostos na mensagem, acaba aquela servidora faltando o dia todo. Né? E isso gera transtorno na unidade, porque não tem quem substitua, o serviço fica lá para alguém fazer ou não é feito, né? Isso acaba gerando vários tipos de problemas. Então, como também foi bem colocado, eu acredito que fracionando essa carga horária, sem onerar o município, porque a redução de salário também seria proporcional, iria atrair mais candidatas para essas vagas. E, com certeza, quem não tem essas dificuldades de família e tal, consegue fazer um trabalho extra ainda no contraturno. Mas, para a administração, eu creio que seja bem interessante.
Hoje, como eu falei, são 19 vagas que, se eu não me engano, que estão não providas, né, que estão abertas, mas poderia se trabalhar com, de repente, sei lá, 15 vagas, 12 vagas, para ir se substituindo aos poucos, conforme fosse percebendo que dá certo, né? Só uma pergunta, Elaine, seria das 6 às 12, o primeiro horário, depois das 12 às 6, ou dá uma... Isso depende do horário de funcionamento da unidade, que eu não sei te dizer. Confesso que eu não sei qual é o horário que as unidades atendem de início até o fim, né? Mas os serviços gerais eu creio que sempre começam mais cedo por conta de preparar a merenda e tal, né? Então, eu vejo como uma iniciativa positiva. A gente tinha discutido isso já em outro momento, e eu acho que, como tem bastante vaga aberta, e a gente teria essa facilidade de fazer essa substituição gradualmente, eu acho que seria bem interessante. Não, com certeza, porque assim eu vejo também, eu que contrato, as pessoas estão procurando muito um turno só, né? O outro turno até ficar com os filhos e dar aquela atenção especial, né? Porque senão a pessoa trabalha e tem que pagar uma pessoa em casa, onde o teu filho está criado por outro, e ainda com o risco de não saber quem está cuidando do teu filho, né? Então... E ainda iria resolver um problema bastante grande também que a gente tem de famílias que são atendidas pela assistência social, com essa dificuldade de encaminhar as mulheres para vagas de emprego justamente por essa razão. Um período a criança está na escola, no outro período precisa ter alguém para cuidar, né? Então a gente estaria resolvendo 2 problemas com uma solução única, né? Mais alguém? Em única votação, a indicação: os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado por todos os vereadores a indicação número 66. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam do item em ordem do dia. Solicita a servidora que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 26, procedente do Poder Executivo. Fica denominada Rua Eduardo Nunes, o logradouro público do sistema viário do município de Laurentino, localizado no bairro Quilômetro 4. Em segunda discussão. Em segunda votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantêm-se sentados e os contrários se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação, projeto de lei número 26 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 23, procedente do Poder Executivo. Acrescenta e altera dispositivos na Lei Complementar número 1442 de 2021, que estabelece tabela de valores das taxas de atos da Vigilância Sanitária Municipal e da outras providências. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento, todos favoráveis. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos favoráveis. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos favoráveis. Em primeira discussão. Em primeira votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 23 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 24, procedendo do Poder Executivo. Dispõe sobre a revogação dos artigos número 251, 252, 253, 254, 255 e parágrafo 2º do artigo 269 e altera a redação do parágrafo 1º do artigo número 269 do Código Tributário de Laurentino e da outras providências. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento, todos favoráveis. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos favoráveis. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos favoráveis. Em primeira discussão. Em primeira votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 24 por todos os vereadores.
Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 27, procedendo do Poder Executivo. Fica prorrogada a vigência do Plano Municipal de Educação em até 12 meses contados da data de publicação do novo Plano Nacional de Educação, que sucederá ao atual, cuja vigência também foi prorrogada. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento, todos favoráveis. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos favoráveis. Em primeira discussão. Em primeira votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 27 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 28, procedendo do Poder Executivo. Altera o inciso 16, que passa a vigorar com a seguinte redação: manter pátio localizado na região a uma distância máxima de 20 km da sede municipal de Laurentino, em local fora da área de risco. A área esta que deverá ser murada e devidamente cercada com monitoramento e iluminação. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento, todos favoráveis. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos favoráveis. Em primeira discussão. Só para deixar bem claro, esse projeto aqui do guincho, ele já existia, só que nós tínhamos um pátio aqui na cidade e as pessoas não estão mais interessadas. Então foi aberto uma distância de 20 quilômetros, onde não vai ser mais caro para guinchar o carro, mas foi aberto para ver se tem alguém interessado. Porque assim, ó, se deixar assim, o guincho tem que guinchar para muito longe, fica pior. Então vamos cadastrar um guincho até 20 quilômetros dentro das normas todas, né? As pessoas vão participar da licitação, daí vai dar mais amplitude também ao projeto, dá mais concorrência e acaba sendo mais barato. Quanto mais abre, melhor, né? Só para deixar bem claro aí que o pessoal vai cair de sarrafo 79 por causa do seguinte, outra vez nós já apanhamos um pouco. Então, deixar bem claro que ele já existe, é necessário, porque não dá de deixar as pessoas também fazerem tudo o que querem no trânsito, né? Tem coisas que não é necessário guinchar, mas tem coisas que a gente tem que simplesmente ser educado para não ser guinchado, né? Então, assim, às vezes quando eles veem um projeto desse, eles ficam meio... Alguns vêm falar com a gente como se a gente estivesse errado. Mas nós temos que botar lei na cidade, porque eu acho que as pessoas só elogiam nos tempos para cá, vendo a polícia trabalhar melhor e tendo condições de trabalho. E sem o pátio de guincho, a polícia acaba não tendo condições de trabalhar. Então, nada mais justo do que nós liberar esse guincho, né? Esse pátio de guincho. Mais alguém? Em primeira votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 28 por todos os vereadores. Passo a seguir para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer uso da tribuna, por gentileza, façam seu registro. Vereadora Elaine. Sim, presidente. Vereador Maicon. Sim. Vereador Givanildo. Não. Vereador Max. Não, presidente. Vereador José. Não, presidente. Vereador Vanildo. Não, presidente. Vereador Júnior. Sim, presidente. Vereadora Elaine. Boa noite a todos novamente, quem nos assiste online, no plenário, colegas vereadores. Como a gente ninguém fez uso da tribuna na segunda-feira passada, não queria deixar passar de fazer uma reflexão sobre a Semana da Pátria, que nós tivemos a abertura na segunda-feira já, homenagens nas escolas durante a semana, e finalizamos nesse domingo com a homenagem cívica no ginásio, que foi muito bonita, por sinal. Uma pena, né? Eu sempre falo, os adultos vestem a roupa e saem para o desfile, né? Mas as crianças se preparam durante todo o ano, todos os meses ali que antecedem, fanfarra ensaia, as crianças ensaiam os pelotões, né? Para marchar.
e é uma pena que mais um ano foi chuvoso e a gente precisou passar para o plano B, né, que seria a apresentação dentro do ginásio. É claro que a fanfarra não fica com a mesma apresentação, a acústica do ginásio não é preparada para isso, né? Talvez alguns pais na arquibancada não conseguiam ouvir direito a narração, porque abafa bastante o som, mas, de qualquer forma, foi um espetáculo, mesmo, né, sendo improvisado no ginásio, foi um espetáculo, as crianças estavam muito bem apresentáveis, a fanfarra foi maravilhosa, as entidades, né, esse ano a gente teve várias entidades participando do desfile, algumas entidades nem puderam participar, porque tinham membros participando de outras associações, então estavam representando em vários meios ali, mas foi muito bonito. E a missa do dia de domingo, então, foi transferida para as 19 horas, e a gente foi participar ontem, e eu queria fazer uma breve reflexão e um pedido, se vocês puderem assistir. Eu acredito que foi feita a gravação da homilia do Frei Adelino ontem, falando justamente sobre o 7 de setembro, e não vou dar spoiler, eu gostaria que vocês assistissem, porque as palavras dele, assim, parece que caíram como uma luva, né? A gente comemora a independência no dia 7 de setembro, mas será que realmente nós somos livres? Será que realmente nós somos independentes? Isso me fez refletir bastante desde da fala dele na ida para casa, porque a questão da gente pagar imposto mesmo sem querer, a gente é obrigada, né? Nós, servidores públicos, mesmo o imposto já é retido na fonte, não tem nem meio de sonegar, mas a gente trabalha boa parte do nosso ano para pagar imposto, né? E será que Dom Pedro II iria ficar contente com esse resultado dessa independência, né? E somos dependentes de uma taxa americana, né? A gente vende produto para os outros países e ainda assim a gente fica refém a essa taxação. Então, será que realmente nós somos independentes, né? E a reflexão que o Frei fez com o Evangelho da Bíblia e a nossa realidade atual realmente cai como uma luva, né? Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, eu acho que muitos brasileiros no dia de ontem também choraram, né? Porque a gente celebra a independência, a gente precisa cultivar essa cultura das crianças de honrarem a nossa bandeira, honrarem os nossos símbolos, né? Participarem dos momentos cívicos, mas realmente lá no fundo nós temos muito pouco para celebrar, muito pouco para comemorar, né? Então, só essa reflexão que eu queria deixar para finalizar nosso mês de independência, nossa Semana da Pátria. E também, Júnior, eu até anotei aqui sobre o plano de educação, o plano de contingência, dá uma conversadinha com o pessoal da educação, porque eu, salvo engano, tem um plano de contingência nas escolas, nas unidades. Foi elaborado na época do Covid, e eu, se eu não me engano, depois que teve aquele atentado na escola em Blumenau, ele passou por atualização. Na verdade, todos os planos de contingência eles devem ser atualizados periodicamente, né? Então, eu não tenho certeza se tem o plano de evacuação, mas eu lembro que eu participava da comissão e depois do ocorrido lá em Blumenau, teve um novo treinamento para proteção das crianças, se ia para debaixo da mesa, como fazia, e, salvo engano, tem esse plano de contingências lá. Talvez teria que ser complementado com outros riscos, né? Prevendo outros riscos, não só de invasão nas escolas, mas eu participava até da comissão na época, e assim como a gente tem o plano de contingência da Defesa Civil, todas as unidades também têm os seus planos de educação. E sobre treinamento de bombeiro, eu acho que as professoras passam por esse treinamento também. Então, dá uma conversadinha, talvez tenha que fazer uma incrementada aí no teu projeto. Seria isso, pessoal. Uma boa semana a todos. Boa noite. Obrigado, vereadora Elaine. Só aqui apresentar os meus 2 filhos, né, que estão lá na porta agoniados, em vez de sentar. Pode se sentar e participar, escutar os vereadores. A vereadora Elaine, ontem, quando eu fui fazer a fala, eu pedi se eu podia falar se nós éramos independentes ou dependentes, né? Ou a gente cai no colo dos Estados Unidos, ou cai da China. Não tem escapatória. Então, nós somos independentes, mas o maior taxador mesmo é o nosso presidente, né? Porque tem coisas com 70%, 80%. Então, eles falam de 50% num país que não é outro país, nós estamos taxados vezes 70%, 80% aqui dentro do país, fora os penduricalhos, né? Que é imposto sobre imposto. Então, a gente fica triste com isso, né? A gente acaba sendo a independência, no fim, nós comemoramos meio com o coração na mão, né?
Pode falar. Presidente, e assim, nós temos muitas riquezas que esses países também precisam, né? Sim. Então a gente tem que valorizar o que é nosso, principalmente, e o patrimônio mais rico que nós temos no Brasil são as pessoas. E são essas pessoas que, quando a gente canta no hino, né, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Eu acho que começa por aí. Mas é por aí que estão tirando da nossa liberdade, mais ou menos é ali que está se acabando tudo. Vereador Maicon. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele cumprimento as vereadoras, os vereadores, o pessoal que acompanha a gente no plenário, quem acompanha a gente online também nessa casa, né? Iniciando, quero parabenizar o comandante do 15º Batalhão de Rio do Sul, do Bombeiros Militares, né? A explicação que ele veio, ele teve que sair, a gente sabe como é corrido a vida deles, a explicação que ele veio nos passar é de grande importância. Eu vejo que a comunidade vai ficar dentro nas informações que ele passou aqui nessa tribuna dessa casa. Vejo como é a importância. Outro dia veio a Casan, agora veio o Bombeiros. Então, assim, vejo que a Câmara de Vereadores se preocupa com o resultado para passar para a população do nosso município, que é de grande importância, né? Quero também iniciar minha fala hoje falando sobre o trabalho que a Secretaria de Obras, junto com o secretário Abércio e toda a sua equipe, vem fazendo na subida da Serra da Nossa Santa, prevendo, parabéns Abércio pelo teu trabalho, e prevendo futuros, de repente, daqui a pouco com a pavimentação asfáltica, ele já está alargando a rua, deixando a rua na largura certa. De repente vem alguma emenda de algum deputado ou o governo, de repente, manda recurso para fazer uma pavimentação em asfalto na subida da Santa, já está ficando preparado lá. Parabéns pelo trabalho aí. A gente vê que o secretário está sempre lutando para fazer melhorias na nossa cidade, né? Semana passada eu não falei, que eu não vim na tribuna também. Quero parabenizar o Ricardo. Ficou no tiro, ele empatou com outro cara pelos dados técnicos, por causa de idade. Ele ficou no Campeonato Catarinense, ele ficou em segundo lugar. Parabéns, Ricardo. Eu não falei na semana passada que eu não vim na tribuna. Então vejo que Laurentino está sendo bem representado no tiro ao prato. Parabéns de novo. Conte com a gente está aqui para dar o suporte do que puder fazer pelo teu trabalho aí, que a gente vê que é de grande importância. Ele representa Laurentino, fico feliz. Ele me manda as fotos que ele está com a arma dele documentada, claro, né? E ergue a bandeira do nosso município. A gente fica feliz de ter alguém representando num esporte que, para mim, é de grande importância, de grande valia, que é um esporte saudável. Tem gente que fala que não é, mas eu sou apaixonado por esse esporte, vejo que é de uma importância enorme, certo? Falar também do 7 de setembro, teve os imprevistos, a gente sabe, né? O tempo também não colaborou aí, a gente faz parte, a gente ficou triste porque a gente não pôde marchar, vamos falar assim, né? Parabenizar o maestro Alexandre pela bela apresentação da nossa fanfarra, né? A gente tem orgulho de falar da nossa fanfarra, eu fico orgulhoso em falar. Às vezes a gente está em outros municípios trabalhando, o pessoal fala, a fanfarra de vocês lá é muito organizada, bem se destaca. Então a gente vê que o maestro Alexandre, parabéns Alexandre, vem firme com as crianças, com os adolescentes, motivando eles a fazer o trabalho certo e honroso. A gente via eles tocando a fanfarra ontem com o maior orgulho, né? E assim ficaram praticamente 1 hora tocando a fanfarra. Vou falar a vocês, haja punho, né? Vamos ser bem sinceros, que não é fácil para manter o ritmo ali. E o Alexandre, eu sei que ele é casca grossa. Valeu, Alexandre, bom trabalho sempre aí, né? Não posso também deixar de falar de um grande evento que a gente teve na comunidade da Fruteira ontem. Teve alguns vereadores que participaram desse evento. Também quero parabenizar o prefeito Agenor, o vice-prefeito Beto, o assessor do deputado GR, o Marcelo Rocha, estava presente também, junto com a gente lá. Parabéns aí, o pessoal motivado. Foi atendido mais de 550 almoços, tá, gente?
parabenizar a organização, parabenizar o vereador Mário, o ex-vereador Mário, estava assando a carne, junto com o Tonho Consati e o Adilson, eu não consigo lembrar o sobrenome dele, mas parabéns, porque o pessoal só elogiou. Edenilson Rocha. Obrigado, presidente. E o pessoal da cozinha, o pessoal da comunidade também, parabenizar eles que se motivaram a ajudar, como é que eu vou falar, a deslocar a perfeição que foi naquele buffet, a comida saborosa, e o pessoal com a banda do Marlon e o Gabriel, né? Os meninos são fera, a gente fica feliz em participar, e a gente vê que é conterrâneo nosso, a gente tem que motivar eles a cada vez mais, e vou falar para vocês, já vou dar um adendo aí, vai vir um baile logo na nossa comunidade lá, tocado pelo Marlon e o Gabriel. Parabéns ao Moacir, que é o pai, guerreiro, tenho orgulho de falar, Moacir, que tu é guerreiro, tu está sempre junto, incentivando os piá, então os piá são bons no que fazem aí, a gente fica feliz de estar participando, de poder ajudar a divulgar, ajudar a participar, porque é um momento bacana para nós, na minha localidade, na minha terra, que eu falo que a Fruteira, sempre falo isso para vocês, o Laurentino todo é minha terra, mas a gente nasceu e se criou ali, então assim, é um carinho especial a mais ali. Todo o município tem o meu carinho, com certeza, mas ali é um pouquinho a mais, porque é o nosso berço, né? Parabéns, então, a todos os envolvidos, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa comunidade, com essa festa, que esse maravilhoso, eles podiam ter vendido mais de 600 almoços, tá, gente? Então, assim, a gente vê como é importante. Só não venderam mais, porque daí, tipo assim, eles não iam estar com estrutura para atender essa demanda. Então, mas ele já sabe que na próxima eles vão fazer para atender aí, quem sabe, até 1.000 pessoas, tá, gente? Pode ficar tranquilo que os meninos são fera. Presidente, mais é só desejar uma boa semana para todos, bom retorno para suas casas, que Deus abençoe, que pare de chover, porque eu estava trabalhando hoje em Rio do Oeste e o rio está bem pertinho de sair da calha, daqui a pouco a gente começa a ficar preocupado. Boa noite para todos, uma boa semana. Obrigado, vereador Maico. Como eu não vou para a tribuna, Júnior, daí você se der dar um spoilerzinho do Colégio Cívico Militar, até agradecer, então tá bom. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Roberto, vereadores, vereadora, que nos acompanha aqui na plenária, que nos acompanha pela internet. Aproveitar o gancho do vereador Maico aqui, o Mário e o Gabriel são extremamente talentosos, assim, dá gosto de ouvir a dupla cantar, assim, tem que parabenizar, e nós aqui de Laurentino temos que valorizar esse pessoal que é de casa. Eu acho importante que os eventos estejam a presença desse pessoal ali. Sobre a questão da segurança na escola, do projeto que eu comentei, até a vereadora Helene comentou ali sobre a questão ali de ter ações de preparação ali. O principal ponto que o projeto quer chegar mesmo é no simulado. Eu acho que o comandante ele me deixou bastante contente aqui, porque eu acho importante que quando ocorre alguma coisa numa unidade de escola, alguma situação desse tipo, que se saiba o que fazer. É importante o pessoal estar preparado. Então, é nesse sentido assim que caminha o projeto de lei. Também, aproveitando a questão da independência, foi falado ali, tempo que a gente paga. A gente trabalha 5 meses do ano para pagar impostos. Então, assim, é só no mês de junho que a gente começa a trabalhar para a gente mesmo. Então, é uma carga pesada, e para manter um Estado que muitas vezes não entrega aquilo que deveria entregar para a gente, então é complicado. Mas o principal motivo da tribuna é a questão da escola cívico-militar. Eu, o vereador Max, o vereador Roberto, o presidente Roberto, nós fomos conhecer a escola cívico-militar Valmor Ribeiro em Ibirama. Era uma curiosidade, eu acho que a gente tinha, né, de como que funciona, como é que é essa questão, essa escola cívico-militar. Eu achava que funcionava de um jeito. Lá a gente viu, eles deixam bastante claro que não é uma escola militar. Ela não tem toda aquela disciplina
aquela rigidez, vamos colocar assim, da escola militar. Ela é cívico-militar. Então tem uma junção ali do trabalho dos professores, é respeitada a grade curricular, não muda nada. A única coisa que entra é esse trabalho desse pessoal na questão principalmente da disciplina. E a gente colheu, depois o presidente também vai contribuir, a gente colheu informações importantes dessa metodologia de ensino, lá está 4 meses, se não me engano, só em funcionamento, e já apontando para melhora na questão de notas. Está melhorando o aprendizado deles. Então, assim, caminha junto a questão da disciplina, na questão do aprendizado. Então, assim, foi bastante interessante a visita lá, conhecer como funciona, ver quais são as dificuldades de se colocar esse projeto em andamento. Foi falado, inclusive, de se trabalhar a possibilidade de ter na escola municipal alguma coisa relacionada a isso, um entendimento próximo do que é feito na escola cívico-militar. Foi uma conversa bastante proveitosa naquela tarde, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. No mais, seria isso. Desejar a todos uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Júnior. Só já completando então, do Colégio Cívico Militar, o que me chamou a atenção, assim, ó, que nós fomos conhecer o 5º ano, né? Entramos na sala de aula, uma aluna apresenta os alunos, né? Apresenta a sala, diz quantos faltaram, quantos estão presentes, quantos não vieram. E outra coisa, assim, nós falamos o tempo todo o tempo que nós estávamos falando, não via um virar para o lado, sempre prestando atenção. Não porque alguém obriga, mas já está acostumado a prestar atenção, né? Eu até comentei com eles, já fiz diversas vezes em sala de aula, um está olhando para o lado, outro está berrando, outro está nem aí. Ninguém sem olhar para nós, era até bonito de ver, assim, estava fixado em nós. Aí até eu fiz uma pergunta, se nós podíamos tirar o coronel Abreu de lá, né? Nenhum quer que saia mais o coronel eles gostam do coronel. Aí pedimos também para o praça, porque tem que ter um coronel, geralmente, ou um major, e depois os outros podem ser praças, né? Isso é a maior dificuldade dos colégios cívicos militar, que nós temos poucos coronel e poucos major aposentados, né? Então vai uma dificuldade maior. Então sentiu-se a necessidade, talvez, de fazer uma votação, colégio cívico municipal daí, né? Militar municipal, onde talvez a gente abra as exceções que não sejam coronel, porque nós não vamos ter coronel aposentado, porque falei com o coronel Tonete, até eu posso expor, porque eu tive acho que ficamos uns 45 minutos falando por telefone. Ele, assim, eu tenho uma regra quando eles se aposentam, qualquer problema de saúde que eles tiverem, eles não podem voltar à ativa. Pode ser qualquer coisinha que identifique, eles não podem mais voltar à ativa. Então o coronel Tonete tem um desses problemas, então não pode voltar. Ele é apaixonado por isso, mas ele não pode voltar. Sem contar que o nosso país deixa sem condições da pessoa voltar. Voltamos lá de novo. Se ele voltar a trabalhar, ele acaba entregando tudo que ele vai trabalhar para o imposto de renda, porque daí só sobe e desce. Acaba não valendo a pena. Então ele diz que fica difícil. Então a maioria dos coronéis não vão querer, porque quando se aposentam, não se aposentam velho, mas a maioria já não querem mais, né? E os outros que querem, às vezes não podem. Então recicla muito. Então fica difícil nós colocar. Mas é apaixonante o projeto, né? Assim, quem foi lá... Depois, assim, ó, não sei se você percebeu, chegamos lá na secretaria, uma animação total, né? Parecia que estavam vendendo ouro para nós. Chegamos no colégio, a diretora com um sorriso de um lado ao outro do rosto. Então, vê que está funcionando. Temos que correr atrás desses projetos que lá no futuro nós vamos colher frutos. Neste momento, faremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço desculpas também que tivemos o falecimento da pessoa da família Kisner, que era muito querida. Na verdade era cliente da gente, sempre vinha na loja e a gente acabava, como era uma pessoa tão querida, a gente se apegou com ela. Ela chegava na loja, eu me lembro bem certinho, ela mesma escolhia as mercadorias, pegava, chegava lá no balcão, colocava lá,
É isso que eu quero. Então, assim, os nossos sentimentos, a família aqui, né, que eles entendam essa morte, né, que às vezes vem mais cedo que a gente pensa, né, uma pessoa nova como ela era, uma doença que de vez em quando leva a gente fica muito triste junto com a família, né. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. Quero agradecer aos meus filhos, né, e fiquem todos com Deus.